Nesse momento, vamos começar o nosso pequeno estudo, né, no centro de interesses da ação das preces pagas. E quando a gente pensa em preces pagas, parece algo distanciado, algo ilógico, mas ao longo do tempo, historicamente falando, muitas pessoas se habituaram a fazer essa prece paga. E a prece paga também podemos imaginar no que fazemos quando pagamos uma missa, quando colocamos os nomes de algumas pessoas nos livros das diversas religiões para que seja rezado, orado, intercedido algo em favor daquelas pessoas. Então, vamos começar com uma prece nossa de harmonização desse trabalho, dessa oportunidade de estudo, para que ao longo do conhecimento nosso, vejamos o quanto nós também estamos habituados a essas preces facilitadas, digamos assim. Então, Senhor Jesus, que possamos, dos diversos pontos do planeta, estarmos sempre conectados com a espiritualidade maior. Possa Jesus, o nosso Cristo planetário, e seus ajudantes, auxiliares, anjos, mentores, trabalhadores no bem, assim como nós, sempre nos inspirarem. Nosso trabalho é útil, nosso trabalho é único, é o melhor que podemos dar neste momento. Que cada um possa sempre ser útil, trabalhar, estudar neste momento. Não é para amanhã, não é para lamentar que não foi ontem, o momento é o aqui e agora. Então, quando muitas vezes espíritos como Leon Denis, Joana d'Arc nos dizem: avante, coragem, façam, né? É exatamente essa inspiração de fazer no seu momento. Cada um tem o seu momento e o nosso momento é o hoje. Não vamos esperar para fazer isso tudo. Quando? E se? É neste momento, com humildade, com carinho, mas também com disciplina e seriedade, porque todos esses temas atingem não só a nós que estamos aqui fisicamente, escutando uma palestra ou fazendo uma palestra, mas principalmente para os nossos amigos, que são todos amigos, alguns ainda não sabem, mas para os nossos amigos, nossos irmãos espirituais, sempre aprendendo o que sabe mais, dividindo com o que ainda desconhece. Graças a Deus. O nosso tema vai ser ação das preces, preces pagas. Então, gente, o Espírito de Verdade nos diz que você é o lavrador, o outro é o campo. Se nós somos os lavradores, sempre nós teremos um campo de atuação. O lavrador, ele planta, mas a colheita pode vir ou não. O lavrador, ele é o responsável pela escolha. Eu vou plantar trigo, ou eu vou plantar alface, ou eu vou plantar café. O campo, ele está lá, aberto. Ah, não, aqui tem muita pedra, ali tem muita areia.
ali tem muito isso, ali tem muito aquilo. Cabe sempre ao lavrador testar. Então, gente, sempre a gente vai poder semear. Agora, a colheita vai sempre depender, nem sempre a colheita virá do jeito que a gente queria. Auxilie quanto puder, faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Lá no íntimo de cada um de nós, sabemos, na nossa consciência, de que a centelha divina, ela está latente. Mas quanta coisa ainda há, gente, para a gente desenvolver, para a gente multiplicar, para a gente mostrar que somos capazes, podemos fazer. É acessível, é realizável e é desejável que a gente consiga, aos poucos, ir fazendo. Não é o melhor que a gente pode fazer? Não, mas essa exigência de perfeição, Jesus não exige de nós. Somos ainda bastante imperfeitos, diamantes a serem lapidados aos poucos, para que um dia sejamos espíritos crísticos, iluminados, que só fazemos o bem e que tenhamos a felicidade geral como meta de vida. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. Então, eu não consigo chegar a Deus, eu não consigo estar em plena comunhão com Deus se eu não olhar, não ajudar, não estiver apta para dividir e multiplicar com o próximo. E pasmem, esse próximo não é aquele que está lá do outro lado do mundo. O próximo é o porteiro, é o vizinho, é o cunhado, é o marido, é a pessoa que vem fazer a limpeza urbana. É o tempo inteiro as pessoas que estão junto a nós, conhecidas ou desconhecidas. O Criador atende às criaturas, através das criaturas. Então, essa rede de expansão, de desenvolvimento e de melhoria interna depende do coletivo. Nós não podemos viver sós. Somos seres coletivos. Aprendemos com o outro, com a paciência que a gente dedica ao outro. Dedicando essa paciência ao outro, a gente também se reconhece, se melhora e se desenvolve. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Então, orar é ligar, é você estar conectado. Imagino que durante as 24 horas do dia nós possamos estar em oração pelo menos 20 horas dessas 24, porque orar é uma conexão de pensamento. Não é parar e fazer uma prece recitada. É uma prece de coração a coração, de mente a mente. Então, se a gente consegue, apesar dos trabalhos, apesar dos estudos, apesar do local, estarmos nessa conexão, estamos mais ou menos no caminho da oração pelos outros, da vida plena em Deus e da conexão com os espíritos amigos superiores a nós. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, cujo tema é Buscai e achareis, tem Observai os pássaros do céu. E nesse contexto a gente diz, né? Puxa vida, observai os pássaros do céu. Cara, onde eu moro é um prédio.
Nem passarinho tem. Pasmem. Cada vez mais a gente tem relatos agora, né, na internet, de pessoas que realmente moram em prédios, né? E que colocaram um espacinho para pôr comidinha para passarinho. Aí vem passarinho, muitas vezes vem o beija-flor, algumas outras vezes vem papagaio, é uma graça, porque papagaio é uma festa, né? Num local que só tem arranha-céu. Então, esse observar os pássaros do céu é também um convite para a gente prestar atenção à natureza, olhar as árvores, ver a beleza natural que está ao nosso redor e que a gente não tem tempo. Nós estamos extremamente ocupados, então não temos tempo sequer de ver como é bonita a diferença da folha de um Ora Pronobis, que é uma folha bem verde, para uma folha da Venca, que é uma folha verde claro, super pequenininha, meiga e dengosa. Então, quando a gente observa a natureza, a gente consegue, quem mora em casa ou que de vez em quando está num sítio, observar uma lagarta, observar uma borboleta e, algumas vezes, com um pouco de sorte, uma joaninha, que na infância de muita gente era super normal ver joaninha. E agora as crianças só sabem de joaninha através de foto ou de vídeo, porque não tem esse contato com a natureza, né? Não acumuleis tesouros na terra. Então, a primeira advertência é: os tesouros na terra são materiais. É isso que você quer? É esse tipo de acúmulo que você quer? Para você, o tesouro é o quê? Carro, casa, telefone moderno, o que mais que a gente pode ter? Iate e todo o luxo que aparece atualmente no nosso estágio atual na mídia? Não. Então, a gente já tem uma primeira reflexão. Esses tesouros da terra são matéria, vão ficar na terra. A ferrugem e os vermes o comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Aquela ideia de antigamente, né, de muitos avós, parentes portugueses que faziam verdadeiras fortunas, verdadeiros tesouros terrestres para deixar para as famílias. E muitas vezes, quando eles desencarnavam, era aquela disputa familiar entre irmãos, entre herdeiros, e a pessoa no plano espiritual via que nada daquilo era a intenção dela. Então, gente, acumulai tesouros no céu. Lá, nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimos. Então, gente, quando a gente pensa, né, ponha ou peça a virtude para nortear a sua vida. Quando a gente pensa em Sócrates, ele falando para os seus discípulos sobre ética e virtude, ele estava falando da lei de justiça, mas não da justiça humana. Tanto é que ele não pôde continuar vivo pela justiça humana. O que ele falava era da justiça divina, a justiça eterna, do reino de Deus, que é para onde vamos e somos oriundos desse reino.
todas as coisas virão por acréscimo. Que coisas? O nosso despertar, o nosso caminhar, o nosso desenvolvimento. Então, não ponhais inquietos pelo dia, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. E aí vem uma frase, né, que é assim conhecida, mas que muitas vezes é mal interpretada. A cada dia basta o seu mal. De que adianta hoje eu paralisar diante de tanta coisa que eu tenho que fazer para o amanhã, se o dia de hoje é o que importa, é o tempo presente, é o momento do agora. Só por hoje eu vou ficar calma, só por hoje eu vou estudar o que der para eu estudar, só por hoje eu vou fazer o que é de hoje. Porque o amanhã a gente não sabe se virá. Ninguém sabe o dia do seu desencarne. Não estou dizendo aqui que todos vão desencarnar amanhã, mas a gente se preocupa com algo que é possibilidade. O dia de hoje é realidade. Então, não é uma fé raciocinada? Vamos viver o aqui e o agora. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora é escutar essa palestra, é ler o tema que eu vou estudar na aula do dia tal, é ajudar alguém em alguma coisa, é fazer o meu trabalho, porque estamos na Terra, temos que trabalhar, tem a lei do trabalho, né? Buscar se conciliar com os próximos, que não é fácil, mas a gente está na tentativa e erro. E o amanhã vai ser consequência desse hoje, que é consequência do ontem. Então, queridos, passividade, calma, respiração. Tá pesado? Tá difícil? Respira. Coloca a mão na água. Para observar, em algum ponto mais próximo de você, a natureza. Faça essa pequena conexão. Ai, que bonitinho, eu estou escutando o canto de um passarinho. Eu estou vendo aqui a água de uma cachoeira. Eu estou com a imagem do mar. Eu estou vendo o balançar das árvores de um campo ou de um pequeno bosque. Tudo isso, gente, é Deus conseguindo que a gente perceba que essa beleza, essa naturalidade é fonte de energia para todos. E não é só no nosso planeta, é em todo o universo. Então aqui nós temos uma verdade, né? Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Quando a gente fala de inteligência, é pensamento colocado em ação. Essa inteligência que é dada ao homem, essa intelectualidade, é uma riqueza também. É uma ferramenta para que o homem utilize não só em prol do seu progresso pessoal, mas principalmente a favor do progresso da coletividade. Quando a gente pensa no outro, quando a gente pensa no grupo, quando pensa na comunidade, estamos realmente praticando a lei do amor. Não aquele amor egoístico, mas o amor pleno, que já é uma tentativa, uma aproximação do que seria o amor de Deus para com todos. A lei do amor pode ser também entendida como a lei do respeito, a lei do afeto. Então, se a gente usa
a nossa inteligência, o que a gente aprende, o que a gente continua aprendendo a favor do outro, isso já mostra um desenvolvimento muito acima do intelectual. É um desenvolvimento fraterno, onde a pauta é a lei da caridade. Sem a caridade, não há salvação. Então, a salvação não é para o corpo, a salvação é para o espírito. Essa lei da caridade é o tempo inteiro, no nosso diário, na nossa rotina diária, né? É uma educação, é um sorriso e muitas vezes é apenas a paciência, porque tudo no outro pode me incomodar. Mas será por que tudo no outro me incomoda? Porque eu não estou bem. E às vezes é o outro que não está bem. Nós estamos relativamente equilibrados e qualquer coisa que o outro faça nos irrita, nos leva para um isolamento ou até mesmo, algumas das vezes, para uma discussão. Então, ao invés da gente querer saber por que o outro está assim, por que o outro está agindo assim, é entender que a gente não vai descobrir isso, não é função nossa, mas a gente aprendeu com Cristo. Eu vos trago a minha paz. Então, não podemos esquecer de manter o nosso equilíbrio, o nosso bom senso. E nessa lei de bom senso, acima de tudo, está a consciência tranquila em relação ao que se está fazendo. Se a gente não tem essa tranquilidade, a gente está depressivo porque não conseguiu fazer, ou a gente está ansioso porque está na iminência de fazer. Mas nenhum dos dois resolve, porque se você já não fez, nada vai mudar. E se você ainda vai fazer e fica nessa ansiedade, pode ser que você tenha tanto desequilíbrio que nem consiga realizar. Então, assim, orar e vigiar é mantenha-se sempre em conexão com o seu mentor. Será que eu devo? É lícito fazer isso? Estou atrapalhando alguém fazendo isso? Se as respostas forem intuídas, você vai fazer. Na dúvida, espera um pouquinho, acalma sua mente e faz depois. Viver é esse constante equilíbrio entre o orar e o vigiar. Então, não se deve pensar nessas palavras como uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Sem ela, nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias na quais se encontram os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Deus ajuda, Deus provém, mas você não pode ficar na inércia da paralisação esperando que caia do céu os grãos que vão te alimentar. É orar, vigiar e trabalhar. A realização é do homem. O homem veio para este mundo e há uma lei de trabalho, que é uma das leis naturais que estão lá no Livro dos Espíritos. E esse progresso, esse trabalho, essa rotina faz com que tenhamos uma necessidade de agradecer, ser gratos, pontuar a nossa vida na gratidão de cada dia que se inicia e de cada dia que termina, porque a vida é um dom de Deus. Quantos e quantos espíritos
gostariam de estar reencarnados para lapidar tudo o que precisam e não conseguem. Então, gratidão é um ato diário de nós para com essa espiritualidade amiga que continuamente está conosco e a gente muitas vezes não percebe. Um dia a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando será isso? Todo mundo vai ter justiça? Todos vão ter as mesmas condições sociais, financeiras, mentais? Então vamos lá ver. Quando os homens souberem administrar. Como eles vão saber administrar? Segundo as leis de justiça. Justiça dos homens? Não. As leis de justiça de Deus, que é a justiça igualitária para todos. Todos nós somos irmãos. Então, raça, credo, país, ideologia política, crença, nada disso faz com que uns sejam melhor do que os outros. Há uma outra lei, que é a lei da caridade. A caridade é a humanização do convívio social. Então, você ser caridoso, primeiramente com você, depois com todos os outros que nos cercam. A lei da caridade é contínua. Você vê alguém numa necessidade, seja ela necessidade de afeto, necessidade material, necessidade espiritual, necessidade intelectual, e você doar ou colocar essa pessoa próxima a outros que possam doar. Então, a lei da caridade, ela é muito mais abrangente do que uma cesta básica, do que 1 quilo de arroz. E a lei do amor ao próximo. Essa lei de amor ao próximo é uma lei de respeito ao próximo. Então, se a gente coloca como lei de respeito ao próximo, eu estou orando e vigiando, e estou agindo de acordo com esse afeto, com esse olhar benevolente para o próximo, eu estou realmente apto a receber os bens que essa justiça divina nos traz. Ao passo que, se eu estou contrária a tudo isso, eu estou bem distante da justiça de Deus. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Então, gente, o necessário, muitas vezes, para as pessoas que estão numa condição bastante humilde, é o quê? É o arroz, é o feijão, é o café. É ter um lar que abrigue do frio, da chuva, e ter um trabalho que permita que se possa viver. Agora, o que deve ser o necessário para alguém que vive no luxo? Então, como ele tem tudo, a pessoa tem tudo, para ele quase nada é o suficiente. Porque se ele tem os talheres de ouro, ele quer um talher de ouro com pontinha, pedrinha de diamante. Se ele tem uma casa gigantesca, ele vai querer ter um palácio, porque um dia uma rainha ou uma princesa teve um palácio. Então,
É preciso que a gente perceba bastante que muitas vezes aquela pessoa que aparenta ter tudo na vida pela parte material, muitas vezes está numa carência extrema, emocional ou afetiva. Cabe a elas realmente ter um olhar caridoso, ver que aquele extremo que ela tem pode ser divulgado não, dividido, e que ela vai se sentir bem com essa atitude, porque ela está doando para aqueles que muito pouco têm. Quando Jesus disse não acumuleis tesouros, é exatamente isso. E não ligueis, não dê atenção aos bens materiais, mais importância do que dá aos espirituais. Sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Gente, sacrifício aqui é uma palavra forte, mas é no sentido de nunca temos tempo para ir numa reunião pública, nunca temos tempo para ajudar numa aula ou num grupo de estudo fraterno. Nunca temos tempo de ir no local que frequentamos para ajudar a separar a roupa, para ir para o bazar. Nunca temos tempo para ir naqueles almoços que são feitos ou naquelas reuniões que são feitas de confraternização para arrecadar coisas para o nosso próprio usufruir, porque é na casa espírita, né? Então, vamos ver se, às vezes, a gente consegue equilibrar na balança o tempo que eu frequento, eu dou o meu tempo na casa espírita e o tempo que eu dou com facilidade para as coisas materiais. E não é com lei humana que se decreta a caridade e a fraternidade. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Quando muitas vezes a gente critica aquelas pessoas que estão na internet, atualmente tudo é internet, né? E aparecem doando, muitas vezes caminhões de comida, van de cesta básica, muitas fraldas para os idosos, fraldas para as crianças, e a gente critica porque aquelas pessoas estão fazendo isso, mostrando, queridos, pensem, é melhor essas pessoas estarem fazendo isso e demonstrando do que não estarem fazendo nada. Porque há muitas delas que nada fazem. Essas estão pelo menos no caminho. Ainda há uma necessidade do marketing, de mostrar que fizeram. Mas isso faz parte da vaidade do homem. Então, que nós sejamos caridosos no sentido de não criticar, porque várias foram as pessoas que foram agraciadas com o donativo que essas pessoas midiáticas deram. Então, gente, é dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dai gratuitamente o que haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Então, se nós podemos colocar o nome das pessoas no tratamento à distância, se nós podemos auxiliar com uma palavra fraterna, se nós podemos enviar um texto, um trecho para a pessoa ler e aquilo ali está relacionado ao problema momentâneo, porque nada dura para sempre, daquela pessoa, façamos.
Aí nós temos as preces pagas. A gente sabe que antigamente haviam também as indulgências. Então, antes de desencarnar, as pessoas já tinham o seu lugar no céu porque já tinham comprado o seu lugar no céu. Então, nas preces pagas, no item 3, disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de estender preces, devoram as casas. E a gente também tem capítulo 26, 306 das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Não nos cabe a nós julgarmos. Então, nós façamos cada um a nossa atitude diária de reformulação de tudo o que por séculos e séculos nos foi ensinado. Ah, mas então eu não posso mais rezar a Ave Maria e o Pai Nosso? Você pode e deve. Toda e qualquer prece que te ajuda a te conectar com o superior é válida. O que não devemos fazer é julgar atitudes de cada um. Nós não somos juízes nem de nossos atos. Então, a cada vez que a gente pensar em falar ou criticar, a gente pensa: eu faria isso? Eu estaria numa manhã de quinta-feira, digamos, lá na casa espírita, ajudando? Ah, não é dia de reunião, não vai ninguém, eu não vou nesse dia não, só vou no dia que tiver reunião, que tem muita gente, que aí eu falo com todo mundo. Muitas vezes, e quantas pessoas nós temos que trabalham no mesmo local, no centro espírita, não são conhecidas, são pessoas de extrema humildade, extrema disciplina, não faltam. E essas pessoas que passam muitas vezes despercebidas são as que mais representam a verdadeira caridade. Porque estão ali, não têm o privilégio de estarem circulando pela casa, não têm título, não são diretores, não são coordenadores, não são qualquer título, palestrantes. Porém, o que as faz, o que as move fazer essa caridade é o que realmente a gente quer com as preces, porque a cada pessoa que elas atendem bem, com carinho, com educação, com disciplina, elas estão atendendo ao próprio Jesus Cristo. Então disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração, conexão. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. É válido quando a pessoa não pode ir na casa espírita e pede que você coloque o nome nas caixinhas? Sim, mas é válido e vai funcionar. Mas a prece sua, em qualquer lugar, em qualquer hora, intercedendo por outra pessoa, essa prece não tem nem valor material. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Então, aquelas ladainhas, aquelas repetições são apenas exteriores. A razão e o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, sendo a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas
o direito de estabelecer preço para a justiça de Deus. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, chega em todos os lugares. E há ainda outro inconveniente dessas preces. É para aquele que as compra sem julgar, a mais da vezes dispensado de orar. Eu já paguei, pedi para aquela benzedeira lá fazer as coisas, então já está feito, já está pago. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de poder fazer uma prece mediante o pagamento? Ouça o silêncio. Então, o silêncio é a conexão de cada um com o superior, pois esse silêncio tem muito a dizer. Eu espero que todos nós possamos refletir, ler e, principalmente, sempre orar e vigiar. Boa tarde a todos. Agradecemos a todo o apoio espiritual, a toda a possibilidade de falar e agradecemos a toda essa pleiade de belo. Graças a Deus.